Bom dia, irmãos. Vamos estar começando mais uma escola dominical, ouvindo o irmão Dório passando as lições para nós. E antes de mais nada, vamos ter uma palavra de oração antes de passar para o irmão Dório. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela bênção que temos dado, por esses dias que tens proporcionado, também pela oportunidade de estarmos ouvindo a escola dominical, mesmo assim, sendo à distância. Te agradecemos por também estar abençoando o irmão Dório, que está passando essas lições para nós. Agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para o irmão Dório mesmo, vamos estar cantando o hino de números 417, 417. Ó Senhor, eu sou teu servo e desejo te seguir. És tu meu bondoso mestre, quero tua voz ouvir. Rogo-te que eu seja sempre mais e mais fiel a ti. Que, Senhor, o meu serviço seja abençoado aqui. Quero ser um vaso santo, águas vivas para trazer aos que vivem tão sedentos, em perigo de morrer. Rogo-te que eu seja sempre mais e mais fiel a ti. Que, Senhor, o meu serviço seja abençoado aqui. Quando aqui findar a vida, eu contigo habitarei, e serviço mais perfeito para sempre prestarei. Rogo-te que eu seja sempre mais e mais fiel a ti. Que, Senhor, o meu serviço seja abençoado aqui. Irmão Dório. Bom dia aos irmãos e irmãs. Mais uma vez somos privilegiados por termos uma lição muito benéfica para nós, de uma instrução, realmente de um aprendizado muito especial. E nós temos tido um assunto que tem realmente falado muito conosco, que é o assunto do avivamento. E o Senhor, Ele tem nos proporcionado observarmos vários pontos da nossa vida e mostrando em cada um desses pontos detalhes importantes para que nós tenhamos uma vida realmente diante do Senhor, de honra, de louvor, de glória ao nome dEle. E isto nós, com certeza, pelo menos da minha parte, eu posso expor isto, tem sido de grande aprendizagem para mim, tem sido extremamente edificante para a minha vida estas lições que nós temos passado até então. E hoje temos um título que ele às vezes esteja um pouco distante desta expressão de avivamento, mas quando nós olhamos
o conteúdo, né, desta lição que nos é passada, nós percebemos que tem muito a ver, ou totalmente a ver com o avivamento, que é o avivamento espiritual, né, que é o que agrada realmente ao Senhor, que é necessário na vida de cada um que teme ao Senhor, que já tem confessado o Senhor Jesus como Salvador, e isto que tem nos dado uma expressão ou uma frase de grande poder, podemos dizer assim, de que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós temos realmente observado com bastante detalhes estes pontos, né, em todas as nossas lições. E hoje o texto que ou o título que nos é proposto é A Santidade que Convém à Casa de Deus. E nos tem dado dois textos muito interessantes para nós. Um texto nos falando do Velho Testamento, de um período da vida do povo de Israel, e também um texto do Novo Testamento que tem falado da igreja do Senhor Jesus, quer dizer, da reunião, né, ou dos que estão congregados no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor nosso Deus, e já tendo aceitado a salvação que foi oferecida, né, aos que ouvem a palavra do Senhor e acredita que o Senhor Jesus é o Salvador e já tenham aceitado como o Salvador de suas vidas, né? Então esta é a igreja que é mencionado na Escritura, que são todos aqueles que têm aceitado o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Então nós iremos fazer a leitura dos textos. O primeiro texto ele está registrado em Esdras, um dos profetas menores. Texto este do capítulo 9, do versículo de 1 a 4, e depois Esdras 10, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor em Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes de Israel, dizendo, repetindo a leitura, acabadas, pois, estas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Capítulo 10, do verso 1 ao versículo 5.
E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Gesiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: não temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levantaram-se, pois, porque te pertence este negócio. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel, de que fariam conforme estas palavras, e eles juraram. Agora o terceiro texto, né, que está registrado no Segundo Testamento, ele está registrado em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 13. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Realmente, dois assuntos de suma importância para nós. É bastante interessante, irmãos e irmãs, nós sempre estarmos atentos.
Eu não sei, né, se os irmãos e as irmãs do nosso meio, né, se têm lido este assunto que nos foi proposto. Eu gosto sempre de falar que eu também, né, que tem vários irmãos que têm essa prática, que é quando é oferecido um texto para que se leia, nunca fica-se, né, naquele texto somente informado, mas lê antes e lê posteriormente aquele assunto que foi oferecido. Eu não sei se os irmãos eles fizeram isso, mas se não, é uma sugestão. Mas como eu li e consegui observar bem a respeito do acontecimento, ou dos acontecimentos ditos tanto no Velho Testamento, no texto que lemos, e tanto no Novo Testamento que nós acabamos de ler, aconteceu uma coisa que é muito comum em nosso meio. Nosso meio, digo, para nós que somos seres humanos, né? Quando nós estamos muito bem, estamos tranquilos, isto é possível de realmente acontecer. Que eu já mencionei, eu sempre gosto de mencionar isso, de que de nós não estarmos atentos ou apercebidos e cairmos em armadilhas. E foi o que aconteceu ali com o povo de Israel. O povo de Israel feliz, eles estavam felizes porque esse texto mostra que não tinha muito tempo que eles tinham voltado da Babilônia, né, que passaram ali 70 anos em escravidão, cativos, e o Senhor, ele deu, né, aquela oportunidade, moveu o coração do rei para que os despedisse, e que com eles vieram uma grande fortuna. Se os irmãos não leram e a irmã não leram, por favor leia, né, que veio uma grande fortuna juntamente com eles, do que tinha sido levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e que as pessoas ali da Babilônia, o Senhor moveu o coração deles para darem presentes ao povo de Israel, para trazer para a sua terra, porque a terra estava destruída. Ela não tinha mais templo, ela não tinha mais muro, e isto era necessário de uma grande quantidade de recursos para que fosse, né, restabelecido a normalidade naquele país. E o mais gratificante e interessante é que o rei, quando ele fez esse edito, que escreveu, né, confirmando, registrando que isso iria acontecer, e ele falou: olha, se ainda faltar alguma coisa, do meu reinado, das minhas posses, eu ainda vou dar também alguma parte, se houver necessidade. O povo, eles estavam muito bem, né? Mesmo em meio a algumas aflições, porque havia grandes perseguidores, mas isso não estava fazendo conta ao ponto deles não estarem realmente bem. E o que aconteceu? O Senhor, nosso Deus, tinha orientado muito antes o povo de Israel pela pessoa de Moisés, depois confirmou na pessoa de Josué que eles não deveriam permitir que os seus filhos e as suas filhas se casassem com aqueles povos daquelas nações que eram muitas ali em terra de Canaã, que os irmãos observaram aqui a leitura, a grande quantidade de gentes que tinha ali, e o Senhor falou: não se ponha um jugo desigual. E nós vemos que o texto que nós lemos
que até os príncipes e até os sacerdotes caíram naquela armadilha, porque estava aparentemente bem. Cabe a cada um de nós estarmos realmente atentos para não cair nesta armadilha. E depois, no Novo Testamento, o texto que nós lemos, que ali é mencionado daquele texto que inicia falando deste assunto, que é do primeiro verso do capítulo 5, do primeiro verso até o 5, diz que ali, junto dos irmãos, havia um irmão. Não tem como dizer que não era irmão, porque todos os relatos posteriores confirmam que ele era irmão. E ele estava em um pecado que foi mencionado pelo apóstolo mesmo, que nem entre os gentios, quer dizer, aquelas pessoas que não tinham nenhum temor à pessoa do Senhor, o nosso Deus, tal coisa acontecia. Então, esta lição, além de nos mostrar, todas essas coisas, também está nos instruindo a nós não ficarmos desapercebidos, porque a qualquer momento podemos cair em uma armadilha e os resultados, as consequências danosas realmente irá acontecer. Vamos então ao comentário do irmão escritor e comentarista, que ele foi extremamente abençoado pelo Senhor quando ele escreveu esta lição para nós. Ele falou que temos alguns pontos registrados neste livro de Esdras, o primeiro texto, os dois primeiros textos que lemos. Ele foi relatado e que marcaram a história do retorno do povo de Israel para Judá e Jerusalém. E dentre alguns dos servos do Senhor, o nosso Deus, foram levantados para lidarem com este avivamento, porque o povo não estava bem, era necessário que algo acontecesse, e o Senhor Deus levantou este seu grande servo Esdras, que ele era escriba e também levita. Olha que interessante, Ele era escriba e ele era pertencente à linhagem sacerdotal de Arão. Um ponto extremamente importante nesta lição que nós temos hoje, irmãos e irmãs, da vida deste grande servo do Senhor, que nem sempre ele é tão mencionado, mas nós podemos, a partir de hoje, termos um apreço bem especial pela vida deste grande servo do Senhor no passado. É que não foi por um acaso que ele foi colocado neste grande ministério, que é o do avivamento do povo de Israel, e que foi um baluarte realmente nas mãos do Senhor. Algo de muito especial ele colocou no coração dele, porque sem isto não iria acontecer da forma que aconteceu todas aquelas coisas, todas aquelas manifestações de grande poder do Senhor, de grande misericórdia do Senhor ao povo de Israel.
olha o que a Escritura realmente diz, o que aquele servo levita e também sacerdote colocou no seu coração para que isso redundasse em vitórias, né? Em grandes vitórias. Ele tinha preparado o seu coração, tinha buscado com intensidade ou intensamente, ele propôs no seu coração em buscar a lei do Senhor para cumprir e também para ensinar o povo de Israel os seus estatutos e também os seus juízos. Os mandamentos, se eles obedecessem o que o Senhor tinha orientado para eles fazerem, e a punição, que é os juízos, se eles desobedecessem às ordens recebidas. E nós já lemos, né, na Escritura, em vários pontos, que as orientações, as ordens do Senhor, elas não são pesadas, porque é o Senhor mesmo que ajuda aqueles que o temem a cumpri-las. Então, olha que gratificante. Este colocou em seu coração, diante do Senhor, para que estas coisas realmente acontecessem. Ele queria não somente cumprir, mas também ensinar o povo. Este grande servo do Senhor, ele liderou o retorno registrado do povo de Israel. Isso está registrado no capítulo 7, né? Nós percebemos isso. E ele foi responsável pela reorganização religiosa do povo judeu em sua terra. Mostra-nos que o povo ele estava disperso. Então, este servo do Senhor que tinha proposto no seu coração em não somente cumprir os mandamentos do Senhor, mas também para ensinar o povo de Israel os estatutos, né, quer dizer, as normas, e também informar os juízos que aconteceria se não houvesse a obediência. Então ele foi colocado para reorganizar o povo, informar ao povo as coisas que eles deveriam fazer e como fazer, né? Mas nisto nós observamos que, primeiramente, precisou-se de identificar o pecado, porque o povo do Senhor Deus, ele estava em pecado. Zeloso pela lei do Senhor, Esdras ficou atônito ao ouvir da boca dos príncipes que o povo de Israel seguia as abominações dos povos daquela terra. Isto como consequência de outro erro que se tornara banal entre eles, a contratação, né, ou a aceitação de casar-se e dar-se em casamento com o povo daquela terra. E essa expressão atônito aqui é aquela de inércia, de não conseguir mover nada da sua estrutura, ficar realmente imóvel. Porque quando ele ouviu isto, foi informado para ele que até os príncipes e sacerdotes, eles tinham cometido tal ato.
E nós, por mais simples que tenhamos a nossa mente, a nossa compreensão, né, não seria os príncipes e os sacerdotes os responsáveis para o bom andamento da nação de Israel? Os príncipes, direcionado às legislações terrenas, as leis terrenas, e os sacerdotes das leis espirituais, até eles tinham também caído na armadilha e tinham se prostrado diante dela, tinham errado, tinham realmente pecado. E isso deixou com que Esdras ficasse em uma extremidade de inércia muito grande. E isto, irmãos, nós podemos observar e devemos ter para nós que antes desse se prostrar e não conseguir, né, ter nenhuma atitude de tão horrenda situação, vocês lembram que nós lemos? Ele rasgou as suas vestes, o seu manto, arrancou os cabelos da cabeça e arrancou os cabelos da sua barba. De tão indignado em que ele tenha ficado. Então, ele tinha que tratar este pecado. Primeira coisa. Por quê? Por que isto? Porque convém a santidade na casa do Senhor. O seu povo tem a orientação: sede santos, porque eu sou santo. Você diz que me pertence, mas se você fica cometendo imprudências, o povo que não tem conhecimento de mim, como é que se diz ser de Deus e comete tal coisas? Não vai haver uma consonância diante dessa situação. Então tem que ser tratado. E foi nessa situação que Esdras foi colocado para reorganizar ou para organizar aquela situação de uma situação lastimável, né? Isso porque quando o Senhor mencionou de que não era permitido essa união, esse jogo desigual, ele foi determinante e falou das grandes punições em que poderia acontecer. E quando nós realmente olhamos para os nossos dias, às vezes nós não vemos tantas coisas diferentes disso, né? E realmente é triste quando nós olhamos para as igrejas locais, né, nos dias atuais, e constatamos o não julgamento e até mesmo a banalização de certas transgressões no meio das igrejas, das congregações que se dizem servos do Senhor. E o nosso irmão aqui, agora ele entra no nosso assunto primordial, né, que é o avivamento, e ele menciona aqui para nós que nenhuma iniciativa de avivamento em uma igreja local ela pode prosperar enquanto houver pecado não julgado em seu meio.
nós estamos passando realmente por dias extremamente trabalhosos. E irmãos, muitas das vezes líderes, que estão caindo na armadilha, não podemos usar essa expressão bem moderada aqui, caindo na armadilha de negar o que a Escritura nos informa de termos uma vida digna diante do Senhor, isso no seu contexto geral, e não tem permitido, assim, com as suas atitudes, com as suas mensagens, com as suas práticas, um avivamento perfeito diante do Senhor. Isto realmente é de grande tristeza para nós ao confirmarmos isto. Mas quando nós olhamos o que nós lemos em Esdras, naquele texto, levantou uma palavra, mesmo que nós pecamos, nós transgredimos o Senhor, mas ainda há uma esperança. Olha, eu fiquei maravilhado quando eu li isto, irmãos. Ainda há uma esperança, ainda há possibilidade de retornar, de contornar essa situação terrível. Então vamos fazer um ajuntamento e vamos resolver esta situação, vamos arrancar esse pecado para fora. Ainda nós temos esta esperança, né? E oxalá que nós realmente acreditemos nisso e nos coloquemos diante do Senhor para colocarmos em prática esta ainda esperança, esta possibilidade. Nós sabemos que depois de identificado que houve o pecado, ou um pecado, nós sabemos que quando este pecado ele não é confessado, pode haver grandes consequências. Nesse texto em que lemos de Esdras, desta ação que aconteceu, tanto em Esdras, como isto acabou sendo aceito, recebido por todos aqueles que estavam ali, tanto homens, quanto mulheres e quanto crianças, nós lemos. O Senhor, conseguimos perceber que o Senhor usou de misericórdia com eles. Mas tem algumas situações, irmãos, que não há esta ação do Senhor de misericórdia e vem consequências. E nós podemos lembrar muito bem de Acã. Na segunda batalha do povo de Israel, quando entrou em Canaã, Acã achou que deveria desobedecer o Senhor, o nosso Deus. O Senhor falou: olha, queime tudo, não traga nada. E Acã achou que uma vestimenta, uma capa muito bonita ficaria bem. Ele levou para sua tenda e enterrou, colocou baixo da terra. Mas será que o Senhor, o nosso Deus, ele não vê tudo?
e na próxima batalha, que era uma batalha aparentemente tão pequena, o povo de Israel foi derrotado e eles se indignaram, se prostraram e Josué foi lá e, Senhor, me explica isto, Senhor, me explica isto. Eu não consegui entender. O Senhor nos dá uma vitória descomunal, extrema, maravilhosa, com aquele grande exército, e agora com tão pouquinhos nós somos derrotados, Senhor. Me explica isto, Senhor. Josué, há pecado no arraial. O Senhor viu. E os irmãos e irmãs já conhecem o acontecimento. Se ainda não conhece, mais uma vez, a minha sugestão, leia. Leia. Nem você está onde está não, mas vocês... É um incentivo. Nós estamos no tempo de pandemia, é um grande tempo, às vezes, ocioso, e não vamos cancelar essa ociosidade, vamos ler a Escritura. E nós já aprendemos muito, né, que a leitura da Escritura, ela tem feito maravilha, e vai continuar fazendo maravilhas quando há a leitura da palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós observamos que são muitos os inimigos da igreja do Senhor Jesus, os quais se levantam contra toda a boa obra, ou toda obra que tende ou começa a prosperar, a crescer. E quando nós lemos em Esdras mesmo, em outro texto, nós vemos que as pessoas daquela terra em que eles chegaram, que elas não ficaram desabitadas, porque o rei que levou o povo de Israel cativo mandou buscar gente de todas as nações e colocar ali. Vocês lembram? Já leram isso? Se não, uma sugestão também. Eles perseguiram veemente o povo de Israel. Até, irmãos, é uma coisa que eu peguei, né, nesta leitura. Eles até foram lá e se ofereceram para ajudar. Não fui aceito. Às vezes nós irmãos, vergonhosamente, com tristeza no coração eu expresso isso. Às vezes nós, os servos do Senhor, queremos pedir ajuda aos ímpios, aos que não querem saber do Senhor nosso Deus. E muitas das vezes nós extrapolamos e até vamos lá pessoalmente pedir ajuda. Isto é desonra ao nome do Senhor. Quando estes povos chegaram para se oferecer, Josadak falou assim: não é bom que isto aconteça. Nós não precisamos de ajuda de vocês. Nós não queremos ajuda de vocês. Porque tudo o que precisamos para resolver essa situação, que é construir um templo e fazer o muro, o Senhor já nos deu. Vamos estar atentos a isso, porque esta aí é uma grande armadilha, irmãos e irmãs, que muitos têm caído nela e têm desonrado o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós temos de ficar atentos.
E uma coisa que tem sido terrível também é a falta da disciplina. Falta da disciplina, ela tem ajudado ou sido o motivo mais forte para a frieza espiritual da congregação, daqueles que se dizem servos do Senhor. Isso tem realmente acontecido e tem crescido, às vezes assustadoramente. A falta da disciplina. Às vezes, nós não queremos que alguém sofra as correções por um erro que cometeu. E nós, às vezes, vamos com veemência contra a punição daquele que errou. Isto é falta de disciplina. Isto vai prejudicar muito mais e não vai ajudar em nada. Creiam nesta verdade. A situação da igreja que estava em Corinto. Esse texto que nós lemos em 1 Coríntios. Ele relata, e nessa primeira epístola, e exemplifica bem esta realidade. Estavam tão ensoberbecidos que nem mesmo pecados que nem ainda entre os gentios eram praticados, nem se falava, aconteceu com eles. Eles estavam tão displicentes quanto à vigília, a tomar os devidos cuidados, estavam tão cheios de si, mais ou menos assim, nós somos. Só, irmãos, que isso é importante nós usarmos essa expressão, sim. É necessário, é conveniente que nós usemos estas expressões de contínuo na nossa vida, mas nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos ouvir sempre do Senhor para que nós não venhamos errar. Nós usamos a mesma expressão de que o salmista usou: Senhor, permita que eu more sempre na tua casa, para que eu veja a beleza da sua formosura e contemple os seus estatutos. E não que eu sou o máximo, eu sou o poderoso, eu sou o intocável. É uma terrível armadilha. Vamos ter o devido cuidado, porque o adversário, ele é terrível, ele é tremendo, ele não respeita ninguém. Olha como isso é sério, olha como o Senhor, o nosso Deus, tem usado de misericórdia conosco hoje, nesta oportunidade, nos dando textos, assuntos, situações tais como essa, que primeiramente ele abençoou o nosso irmão desde 2019? Não foi 2019 não, porque em 2019 nós lemos na revista que isso já foi um assunto tratado antes, que agora eu não me recordo. Foi tratado antes, que foi repetido em 2019, e o Senhor, pela graça, sua graça e sua misericórdia, tem nos dado esta oportunidade de uma forma que nunca imaginaríamos que iria acontecer agora em 2020. Meus servos, falem sobre este assunto de novo.
a santidade convém em minha casa. E se eu não informar para vocês o que é ser santo, vocês não ficarão sabendo o que é. Por que que ele diz isso? Porque ele conhece a nossa estrutura, ele conhece que nós somos frágeis. A irmã Mecilda aqui nos ajudou. 1979. Já passou uns bons dias, hein? Posso dizer para vocês, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, eu ainda não era nascido. Eu nasci em 1984 e olha que eu estou com 58 anos hoje, hein? Eu estou falando do nascimento espiritual. O Senhor tem usado de misericórdia realmente conosco, irmãos, para que nós realmente ficarmos apercebidos a estas coisas que acontecem, né, assim, de uma forma tão simples, e aí quando menos nós esperamos, o resultado desastroso aconteceu. E aí há detrimento, aí há sofrimento, aí há grandes consequências, não somente para a pessoa, mas também por aqueles que estão próximos dele. Podemos dizer que é um estrago total. Realmente era tamanha a indiferença com a presença do pecado no meio dos irmãos que vieram outras coisas acompanhando. Olha o que o nosso irmão nos fala. Outros erros também se faziam presentes naquela igreja, naquela congregação de pessoas que diziam-se, confessavam ser do Senhor, mas começou também a acontecer, tais como a leviandade, com o qual se tratava na ceia do Senhor. Tratavam de qualquer maneira. Capítulo 11 de 1 Coríntios nos fala: vocês por acaso, vocês não têm a casa de vocês, queridos irmãos, para vocês comerem, para vocês festejarem? E como é que vocês vêm para a casa de Deus e agem com glutonarias, com bebedices, fazendo vergonha àqueles irmãos que não têm tanta abastância, tantos recursos financeiros igual a vocês? Vocês estão fazendo a acepção de irmãos. E os resultados, as consequências terríveis estavam acontecendo, estava tendo como resultado ali, nós lemos isto. Alguns entre vocês estão fracos, estão doentes, e muitos que desceram à sepultura. As consequências, elas realmente vêm. Um pecado puxa outro. A Escritura nos informa isso, que um abismo puxa outro. Creiamos nessas verdades, irmãos e irmãs. E aí nós vamos realmente entender que realmente é conveniente a santidade na casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor, irmãos e irmãs? Nós não lemos na Escritura que a casa do Senhor é o nosso corpo? Ou não sabeis vós que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vocês? Nós já não lemos isso? Muito aperceptivo é esta orientação da parte do Senhor para nós hoje. A santidade é
conveniente à casa do Senhor, o nosso Deus. O julgamento do pecado tem que haver. É a disciplina. Tem que haver a disciplina. A correção, ela é necessária acontecer. Ah, não, mas ele ou ela não tem muito entendimento, é muito simples no pensar. Não, é uma autoridade na congregação. Irmãos, vamos acabar com esta insignificância mental, esta insignificância de pensamento, de fala. Isto é mais uma armadilha, é uma obra de Satanás querendo impregnar na nossa vida a desobediência, o respeito, a honra e o louvor à pessoa do Senhor, o nosso Deus. Tem que ser tratado. O Senhor nos orienta isto. O que é que o Senhor fala conosco através da sua palavra neste sentido? Que o nosso Deus nos corrige. E se não há correção, quando nós erramos, já não é mais filhos, é bastardo, não faz parte da herança. Que herança é esta, irmãos e irmãs? É os céus, é o livramento da morte, é a absolvição da condenação, se não for tratado. É problema. Nós não podemos permitir que o pecado não seja tratado, porque convém a santidade na casa do Senhor. Nós observamos nos assuntos anteriores que o pecado não julgado, ele gera cada vez mais consequências danosas na igreja. São consequências, às vezes, irreversíveis. Por causa disso, uma das ordens do Senhor, o nosso Deus, na igreja de hoje, na vida daqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, a fim de que ela possa prosperar espiritualmente, é julgar o pecado que há no meio, colocando para fora. Não foi a finalização do texto de Coríntios que nós lemos? Arranca o iníquo e joga para fora. Não pode ficar na casa do Senhor, o nosso Deus. Porque isso vai causar a desonra ao nome do Senhor. Isto, irmãos e irmãs, isso tem que ser tratado de uma forma com veemência, com todo o seu ser. Tem um versículo na Escritura que eu não posso deixar de ler para vocês. Eu acredito que vocês já até leram, porque tem alguns irmãos que têm prazer em leitura. E como ele está tão pertinho do texto em que nós lemos,
no assunto mencionado. Olha o que aconteceu. De que forma realmente tem que ser tratado isso? Tem que haver uma manifestação com mais veemência, com mais atitude. Verso 6 do capítulo 10 de Esdra. Vocês lembram? Que iniciou-se, né, o cumprimento do que foi oferecido de tratarem daquele assunto, né, e que foi mencionado que Esdra era a principal pessoa, a única, né, que poderia tratar daquele caso e reuniu, né, os maiorais. Olha o verso 6, o que é que nos diz? Eu fiquei admiradíssimo com este versículo. E Esdra se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e indo ele lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava enojado pela transgressão do cativeiro. A rejeição deste levita e também profeta, que foi levantado para reorganizar a vida daqueles que tinham vindo do cativeiro. A indignação dele foi tanta que ele não conseguiu comer, ele não conseguiu beber. Nós não temos uma linguagem assim tão comum, né? Nós usamos de uma forma um pouco diferente isso. Falou assim, deu uma bola na garganta de Esdra, ele não conseguiu comer, ele estava enojado, porque era uma coisa tão patente, tão informada, tão visível, né? De que o povo não poderia fazer e eles cometeram. Então, olha a forma em que o servo do Senhor, ele ficou ao se levantar para tratar daquele assunto. Ele não conseguiu comer, era muito para ele. Nós já não falamos em algumas situações, isso é muito para mim. Eu consigo ver esse texto aqui mencionando isso. E realmente rejeitemos o pecado desta forma, rejeitando por completo. Na conclusão aqui do nosso irmão, ele diz assim para nós: nós devemos ficar profundamente incomodados com o pecado não julgado em uma congregação, em uma igreja local. Nós devemos realmente ficar incomodados e não agir com naturalidade. Não, isso é assim mesmo. Olha o que é que ele diz. Porque nós estamos cientes de que a falta de disciplina, ela resultará em danosas consequências à vida espiritual da igreja. Nós devemos nos incomodar e agir, assim como o povo de Israel agiu por causa do pecado de Acã, expulsando todo o pecado que estava no meio do povo de Deus, com a devida orientação do Senhor e seguindo os claros preceitos constantes, né?
na sã doutrina. Às vezes é muito comum, irmãos, nós usarmos. Isso às vezes nós fazemos com grande propriedade. O quê? Que o reino de Deus, ou dos céus, né, de conter o joio no meio do trigo, não pode de maneira alguma servir como desculpas para tolerar o pecado, nem o pecador em seu estado não julgado. Não é motivo de nós usarmos como desculpa isto. No meio da igreja local, pelo contrário, cabe a esta aplicar a devida disciplina. Para o bem da pessoa, isso não pode esquecer, não podemos deixar isso de lado, é para o bem da pessoa e muito mais, irmãos e irmãs, para o bem da congregação, porque o Senhor vai tratar com o que errou e também com aqueles que concordaram. Vocês leram ou perceberam a leitura? Qual foi realmente o motivo de que Esdras, ao ouvir o que os príncipes tinham de informar para ele, que ele rasgou as suas vestes, rasgou a sua capa, arrancou os cabelos da cabeça e arrancou a sua barba e se prostrou diante do Senhor? E quando ele começou a orar, estou confuso, Senhor, a oração de Jesus, eu estou confuso diante dessa situação, não estou conseguindo compreender. E que o Senhor use de misericórdia conosco, não nos trate, porque nós acabamos de sair, Senhor, de uma punição, 70 anos, Senhor, e agora o povo, ele cai nessa transgressão de desonra ao nome do Senhor. Eu estou confuso, use de misericórdia. Que o Senhor, o nosso Deus, nos incomode e nos torne apto a buscarmos diligentemente a santidade que convém à casa do Senhor. Ele nos dê a inteligência, o discernimento, a resistência, a visão, para que não caiamos nessas armadilhas e que assim nós venhamos a aplicar a santidade que convém à casa do Senhor. E assim, o nome do Senhor continuará sendo honrado e continuará sendo glorificado por nós, que somos templo do seu Espírito Santo. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude a fazer assim. Amém.